Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso quarto vídeo sobre uma temática muito especial que é importante você saber, eu também, todo cristão, que é acerca do reino de Deus. Até agora nós falamos sobre os vários aspectos do reino de Deus, principalmente com ênfase no plano do reino no Antigo Testamento. Você pode observar que os 3 primeiros vídeos, a maioria das citações se encontram no Antigo Testamento. E agora nós vamos adentrar nesse quarto vídeo falando sobre o plano do reino de Deus a partir do Novo Testamento. Nós vamos ver, dentro dessa visão, dessa cosmovisão neotestamentária, o que é que a Bíblia diz, o que é que grandes teólogos dizem acerca do reino de Deus e qual a relação do reino de Deus, como nós temos visto em vídeos anteriores, com a escatologia, que é a doutrina que ensina acerca das últimas coisas, ou dos eventos que ainda estão por vir, tá bom? Então continue conosco. Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui, se inscreva no nosso canal, siga-nos nas redes sociais e esteja conosco, faça seu comentário no final, dê um joinha e aperta no sininho para receber as nossas recomendações de vídeos novos que surgirem aqui no canal. Então vamos lá, o plano do reino, né, do reino de Deus no Novo Testamento. E antes de nós entrarmos, gostaria só de fazer uma recomendação de livro, tá? Da editora Shed Publicações. Tem um livro muito bom que é o Evangelho do Reino, estudos bíblicos sobre o reino de Deus, de George Eldon Ladd. George Eldon Ladd. Eu estou lendo esse livro, um livro precioso, e tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Tem lições valiosas para que a gente possa entender de maneira mais clara, objetiva e até preparar estudos bíblicos, sermões e compreender mais essas questões do reino de Deus. Então vamos lá, falar sobre o reino de Deus com relação agora ao Novo Testamento. E é um fato, né, bem demonstrado através dos vídeos que nós já fizemos com vocês aqui, que os judeus na época de Cristo aguardavam ansiosamente o cumprimento literal das promessas do reino messiânico, do reino, como nós já vimos, teocrático do Antigo Testamento. Né? Um grande especialista nessa área, que é G.N.H. Peters, na sua obra, que nós já mencionamos várias vezes aqui, em vários vídeos, Theocratic Kingdom, que é o reino teocrático de Deus, em outras palavras, ele diz assim, quando ele menciona sobre o reino de Deus e a relação com o Novo Testamento. Ele diz assim: foi admitido universalmente por escritores importantes como Neander, Hagenbaum, Schaff, Kurtz e outros teólogos, a despeito de suas respectivas opiniões quanto ao reino em si, que os judeus, mesmo os devotos, acreditavam na vinda pessoal do Messias, na restauração literal do trono e do reino davídico, no reinado, enrolou a língua aqui, pessoal do Messias, a partir do trono davídico, e na exaltação resultante de Jerusalém e da nação judaica, e no cumprimento, né, das restrições milenares daquele reino. Ou seja, na época de Jesus eles tinham essa perspectiva, eles tinham essa esperança, eles aguardavam ansiosamente a restauração do governo davídico. Também, né, diz Peters aqui, também se reconhece que as afirmações de Lucas 1:71, Atos 1:6 e Lucas 2:26 e versículo 30 também, inclui a crença que nós estamos dizendo aqui para vocês, que até pelo menos o dia de Pentecoste, os judeus, os discípulos e mesmo os apóstolos, eles acreditavam nessa teoria e consideravam as profecias e as promessas das alianças literais, conforme nós temos ensinado aqui, tá bom? Então, por acreditarem nesse cumprimento, esperavam então tal restauração do reino davídico sob a liderança do Messias, com um poder ampliado e glória apropriada à majestade do rei prometido a Israel. E também que os piedosos de outras épocas seriam ressuscitados dentre os mortos para dele desfrutar. Era assim que pensavam os judeus, os israelitas, na época da primeira vinda do Messias. É o que nós vemos realmente na palavra de Deus. E é o que houve a grande frustração do povo judeu, né? Eles queriam
um líder messiânico governamental, que tirasse eles do jugo romano e estabelecesse esse novo reino glorioso, conforme as promessas sobre Israel. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso, o reino teocrático oferecido na primeira vinda de Cristo, é o que nós queremos destacar aqui para você. E quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, existe hoje opiniões, obviamente, diversas quanto ao reino anunciado na primeira vinda de Cristo. Do ponto de vista liberal, é que Jesus adotou os anseios sociais e políticos do povo de sua época e anunciou um reino parecido com o esperado por Israel, com base nas profecias do Antigo Testamento. No entanto, se nós observarmos bem, à luz da palavra de Deus, no decorrer da sua vida, ficou claro que Israel não receberia esse reino que Jesus oferecia. Portanto, Jesus aqui abandonou aquela expectativa por causa da oposição e do desestímulo que se seguiram. Existe um outro ponto de vista, além desse liberal que nós acabamos de falar para vocês, que é o ponto de vista espiritualizado. Como é que pensa esse ponto de vista? Esse ponto de vista, essa perspectiva, diz que Jesus adotou os elementos espirituais dos profetas do Antigo Testamento, abandonando todos os aspectos políticos e nacionais, e ofereceu então um reino espiritual a todos aqueles que acreditassem. E existe uma terceira opinião, que é a mais plausível aqui, que é a literal, apoiado pelo estudo do Novo Testamento, que diz que o reino anunciado e oferecido pelo Senhor Jesus era mesmo um reino teocrático previsto pelos profetas do Antigo Testamento. O primeiro destaque que nós trazemos aqui para vocês, dentro dessa perspectiva do Novo Testamento, é que foi sim oferecida a teocracia do Antigo Testamento. Ou seja, o reino oferecido a Israel foi a mesma teocracia pré-libada no Antigo Testamento. Um grande teólogo chamado Bright, na sua obra The Kingdom of God, de John Bright, ele fala o seguinte: apesar de mencionar repetidas vezes o reino de Deus, e Jesus, mencionando aqui, jamais parou de defini-lo, e nenhum espectador jamais o interrompeu para perguntar. Quando, por exemplo, perguntaram para Jesus: mestre, o que significam essas palavras, reino de Deus, que tu tanto usas? E a resposta é que, pelo contrário, Jesus usou o termo como se estivesse certo de que seria entendido. E realmente foi. Ou seja, o reino de Deus, segundo Bright aqui falando, pertencia ao vocabulário de todo judeu na época da primeira vinda de Jesus. E era algo que entendiam e pelo qual ansiavam desesperadamente. Quem falou isso? John Bright, na sua obra The Kingdom of God. Ok? A mesma observação é reafirmada, quando, por exemplo, nós vemos que o Novo Testamento inicia a proclamação do reino em termos que expressam que ele era previamente bem conhecido. A pregação do reino e a sua simples proclamação aqui, sem a menor tentativa de explicar seu significado ou natureza, é a própria linguagem na qual era apresentada aos judeus naquela época. E tudo indicava que era um assunto conhecido de todos naqueles tempos. João Batista, por exemplo, Jesus e até os 70 que os seguiam, todos proclamaram o reino de tal maneira, sem definição ou explicação. O que indicava que os ouvintes naquela época estavam familiarizados com o significado do termo reino de Deus e reino dos céus, segundo G.N.H. Peters, tá bom? Na obra The Theocratic Kingdom. MacLean, também um outro estudioso sobre essas questões do reino de Deus no Novo Testamento, ele mostra que o reino oferecido através dos evangelhos era o mesmo que o previsto pelos profetas do Antigo Testamento. Ele nos diz o seguinte: nas obras e nos ensinamentos de Cristo podem ser encontrados todos os aspectos do reino profético. Ele é basicamente espiritual, tanto que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está lá em João capítulo 3, quando Jesus aqui encontra Nicodemos. E seu aspecto ético é demonstrado completamente por Jesus a partir de Mateus 5, no Sermão do Monte.
Ou seja, a correção das maldades sociais aparece na previsão de Cristo, quanto ao estabelecimento do seu reino sobre a terra, quando todas essas maldades serão totalmente anuladas por meios sobrenaturais, conforme nos ensina a palavra de Deus. Pensando um pouquinho nisso que fala McLean, nós chegamos à seguinte conclusão: a natureza eclesiástica do reino é reconhecida quando ele expulsa os cambistas do templo. Por que não simplesmente ignorar o templo, se, como alguns dizem, Deus terminou com Israel e com a ideia teocrática? É a pergunta que fica no ar. E a resposta aqui para nós é que, pelo contrário, Jesus aqui toma posse do templo judeu e cita uma profecia do reino em defesa da sua ação, que está lá em Isaías, quando a Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ou seja, nós vemos aqui nesse episódio que mesmo o aspecto político do reino profético, do reino de Deus, recebe lugar de importância em Mateus 25, que apresenta aqui pelo evangelista a descrição de Cristo por si mesmo, sentado profeticamente num trono de glória, julgando as nações viventes na terra. Então, quanto aos aspectos físicos do reino, nós podemos ler no Novo Testamento o relato, por exemplo, dos cegos que viram, dos coxos que andaram, dos surdos que ouviram e dos leprosos que foram purificados. Você pode ler o relato das multidões que foram alimentadas sobrenaturalmente, e você pode ler na Bíblia Sagrada, nos 4 evangelhos, relatos do livramento dos perigos do vento, da tempestade e da violência. É o que nos ensina, Alva J. McLean, na sua obra The Greatness of the Kingdom, anotações de sala de aula que não foram publicadas, mas estão relatadas aqui por nós. Um segundo destaque que nós trazemos aqui é o reconhecimento desse Messias. Quem é esse Messias? Como é que aconteceria esse reconhecimento do Messias prometido a Israel? E nós sabemos que depois também aos gentios, após a abertura desse parêntese profético chamado dispensação da graça ou era da igreja. Então, em seu nascimento, Cristo foi reconhecido sim como Messias. O mensageiro angelical, o anjo aqui, anunciando, o anjo Gabriel, anunciando o seu nascimento, a mãe de Jesus, que foi Maria, Virgem Maria, esclareceu a respeito do trabalho do filho de Maria. Está lá em Lucas, capítulo 1, 31 a 33. A Bíblia diz: eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Glória a Deus por isso. Palavras aqui do evangelista Lucas, no capítulo 1, de 31 a 33. Esse hino, de ação de graças, cantado também por Maria, lá em Lucas 1, 46 a 55, também deixa claro que Maria, a mãe de Jesus, entendeu a proclamação angelical. Isabel também, tia de Jesus, falou profeticamente sobre a vinda do meu Senhor, e Senhor com letra maiúscula no S. Ou seja, antes do seu nascimento, ela já movida pelo Espírito Santo louvou a Deus pela vinda do Messias prometido a Israel. Para Simeão, que esperava a consolação de Israel, aquele que consagrou Jesus no templo, conforme relata Lucas 2,25, o fato foi revelado e a pessoa de Cristo foi claramente identificada ao grande ancião de Israel, um dos sacerdotes, de linhagem sacerdotal, que identificou Jesus ali como o grande, aquele que esperava a grande consolação de Israel. Quem era essa consolação? Jesus de Nazaré. Ana também, a profetisa que esperava a redenção de Jerusalém, viu o cumprimento das suas esperanças no Messias que tinha aparecido, conforme relata Lucas 2,38. Os reis magos também vieram em busca daquele que era o recém-nascido rei dos judeus, conforme Deus havia revelado a eles e relatado em Mateus 2,2. E receberam também prova divina de que haviam encontrado aquele, um A maiúsculo, ou seja, Cristo, Deus, o Senhor, em quem suas esperanças seriam então concretizadas. Quando Mateus escreve sobre Jesus como o Messias de Israel, e esse é o objetivo de todo o evangelho de Mateus,
é declarar ao povo judeu, ao povo de Israel, que Jesus era o Messias prometido a Israel. Nós vemos no seu relato, né, da genealogia, que remonta a linhagem, não apenas como era de se esperar, até Abraão, cuja descendência ele viria redimir, mas até também Davi. Então vem desde Adão, passa por Abraão, vai até Davi e chega até Jesus, cuja linhagem, a partir de Davi, do trono de Davi, ele viria reinar. Nós sabemos quando isso vai acontecer, no milênio, né? Ou seja, todos os acontecimentos associados ao seu nascimento provam aqui a messianidade de Jesus de Nazaré. Outro destaque importante é que o Messias aqui, Jesus Cristo, na primeira vinda, foi anunciado por seu precursor. O Messias anunciado por seu precursor. O que nós estamos tentando falar com isso? Para você, estudioso da Bíblia, estudioso das profecias, é que Cristo é precedido pelo precursor que anuncia a proximidade do reino. Quem é esse precursor? Foi o ministério de João Batista, que de acordo com as palavras do próprio Senhor em Mateus 11:13, versículo 14 também, Mateus 17, 10 a 13, era o ministério previsto lá atrás por Malaquias 4, versículos 5 e 6, no qual alguém anunciaria a chegada do rei de Israel, Jesus de Nazaré. A palavra aqui pronunciada por João é importante. João conclama a nação de Israel dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está lá relatado em Mateus 3:2. Então, sem definirmos aqui o conceito de reino, que talvez esteja na sua mente, né? Ele simplesmente anuncia a iminência, João Batista, daquela teocracia sobre o povo de Israel. O batismo aqui, administrado por João Batista, né? Conhecido como João Batista, era um ritual, naquela época já, de purificação mediante aplicação de água, dependente da confissão dos pecados, remetendo já para a vinda do Messias, administrado por alguém nascido de linhagem sacerdotal. Ou seja, era uma confissão de pecaminosidade, de necessidade e de expectativa de que viria alguém, Jesus aqui, que de acordo com o Antigo Testamento satisfaria completamente aquela carência de um Salvador. O batismo, amados, identificava os que, como João Batista aqui, aguardavam o Messias. Glória a Deus por isso. Você está aguardando o Messias que vai vir sobre a terra? Eu estou aguardando, tomara que você também. Um outro destaque que nós trazemos aqui sobre a teocracia no Novo Testamento foi a própria teocracia anunciada, falada, proclamada pelo próprio Cristo. Então nós vamos falar agora sobre a teocracia anunciada por Cristo, tá bom? No vídeo seguinte, continue conosco, nós vamos falar sobre esse assunto tão especial. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, continue conosco aqui, falando sobre o reino de Deus. Amém e amém. Siga-nos nas redes sociais, dá um joinha, compartilhe com outras pessoas, louvado seja o nome do Senhor.